Deus nos dá um padrão e o que passa disso é imoralidade. O seu namorado não é um mini esposo, é o seu próximo. A minha filiação é garantida por meio do sacrifício de Jesus ali na cruz. E o seu também, se você crê em Cristo Jesus, se Ele é o Senhor da sua vida, se você é filha de Deus, independente do que você já fez. Nossa, Eve, mas eu já namoro e agora você falando isso, eu percebo que acho que a gente já avançou algumas casas em nosso relacionamento. E agora acho que não tem mais jeito pra mim. Todo mundo se beija, todo mundo tem uns apertos assim, né? Misericórdias renovadas, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Evelyn. Nesse canal nós falamos sobre assuntos da vida cristã, como relacionamentos, vida com Deus, organização e hábitos. E também compartilho frações da minha vida para que nós possamos ficar mais próximas e para que vocês também possam ser lembradas de que há graça no ordinário. Então, hoje a gente vai continuar uma série de 3 vídeos que a gente vem conversando sobre o tema namoro no nosso quadro Papo Amiga, para ser uma conversa mesmo de amigas, como se a gente estivesse na casa uma da outra batendo um papo. E o assunto meio que esquentou semana passada. Se você não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar todos aqui na descrição. Primeiro nós falamos sobre a carência e como ela nos leva a atitudes ruins, a atitudes pecaminosas até, e como nós podemos colocar a carência em seu devido lugar. Esse foi o primeiro vídeo. No segundo vídeo, nós analisamos como têm sido muitos dos namoros entre cristãos nesse século que vivemos e como essa prática se parece muito com a prática de não cristãos, de pessoas que não servem a Deus. Hoje a gente vai tentar, a partir da palavra de Deus, orientar essas questões, ter namoros saudáveis que honrem a Deus. Se você ainda não é inscrita no canal e se você já gostou do tema, se inscreve no canal para que você possa ficar por dentro dos vídeos que vão surgindo aí. E, gente, os cachorros aqui da vizinhança, eles fazem assim. Quando ela pegar a câmera, vamos começar. É assim. Mas ok, né? Nós estamos aqui em um papo amiga, não vou me prender muito aos barulhos. Eu sei que não é tão legal ficar ouvindo, mas não chega a atrapalhar. Enfim. E se você já tá gostando do vídeo, deixa seu like. Acho que não é algo que, sabe, exige um esforço da sua parte, algo que talvez você ache que não faz muita diferença, mas faz. O YouTube entende que esse vídeo é relevante para você, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele começa a enviar conteúdo sobre esse assunto, sobre vida cristã de outros criadores também, para você. E também esse vídeo pode ser enviado para outras pessoas que possam estar precisando ouvir o que a gente vai conversar aqui. Então, deixa seu like se você gostar desse vídeo, tá bom? Esse vídeo vai ter 2 partes. A primeira, a gente vai falar um pouco sobre a pureza. E o título dessa parte é Pureza por Graça. É só pela graça. Só que, geralmente, a gente costuma associar a pureza com a parte da sexualidade. Mas, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que a pureza não é, assim, uma coisa destinada apenas a uma área, mas a todas as áreas da nossa vida. Nós somos chamadas para viver de forma pura diante do Senhor. Nós somos, por Cristo, purificados. Percebe a palavra? Nós somos purificados por meio do sangue de Cristo quando nós cremos nele. Então, o novo nascimento, a nova vida em Cristo, ela requer uma vida pura, uma vida santa, uma vida separada. Então, foi para isso que nós somos chamados. E a Bíblia afirma que sem a santificação ninguém verá a Deus. Mas é só por graça, é só por intermédio de Cristo Jesus, pelos méritos dele, que nós somos purificados, que nós recebemos um novo coração, que nós recebemos uma nova capacidade de viver de forma santa,
de forma pura. Cristo Jesus já nos purificou e o Evangelho, ele vem para nos transformar dia após dia e ele toca todas as áreas da nossa vida. A sexualidade é apenas uma fatia da pizza. Só que é importante que a gente saiba que a gente não pode se purificar sozinho. É importante a gente ter bem claro isso, porque muitas vezes nós queremos lutar com o nosso próprio braço sem levar em conta que essa é uma ação do Espírito Santo em nós. Fui pegar ali o meu chazinho. Eu gosto? Não. É bom? Não, mas é bom. É aquele famoso é ruim, mas é bom, né? E a gente sabe, né, que nós somos salvos pela graça, que nós somos purificados e santificados por meio da ação do Espírito Santo. Só que às vezes na prática a gente tá ali, ó, fazendo como se dependesse só da gente. Como se não fosse o Espírito Santo atuando em nós. E é justamente essa tentativa inútil que eu acredito que Lewis tenta imprimir numa parte aqui de A Viagem do Peregrino do Alvorado, uma das crônicas de Nárnia, o livro 5 das crônicas. E é um momento em que uma criança chamada Eustáquio, ela tem um verdadeiro encontro com Aslan. Eustáquio é uma criança um tanto desagradável, mimada e cética, e ele encontra um grande tesouro. E por causa do seu egoísmo, da sua ganância, ele acaba se tornando um dragão. E quando ele percebe que virou um dragão, ele sente sua pata doendo por causa de um bracelete que ele tinha se apossado e estava usando quando ainda era menino e agora estava bem apertado. Só estou contando esse detalhe porque vai fazer sentido quando eu ler a história dele contando a sua experiência. Então eu vou ler aqui o que é que ele fala, ele mesmo narrando, ele mesmo contando essa experiência que ele viveu. Então ele diz: olhei e vi a última coisa que esperava ver, um enorme leão avançando para mim. E era estranho, porque apesar de não haver lua, por onde o leão passava havia luar. Foi chegando e eu apavorado. Você talvez pense que eu, sendo um dragão, poderia derrubar a fera com a maior facilidade, mas não era esse tipo de medo. Não temia que ele me comesse, mas tinha medo dele. Não sei se está entendendo o que eu quero dizer. Chegou pertinho de mim, me olhou nos olhos, fechei os meus, mas não adiantou nada, porque ele me disse que o seguisse. Falava, Edmundo pergunta. Agora que você está me perguntando, não sei mais, mas de qualquer maneira dizia coisas, e eu sabia que tinha que fazer exatamente o que ele me dizia, porque levantei e o segui. Levou-me por um caminho muito comprido para o interior das montanhas, e o halo sempre lá a envolvê-lo. Finalmente chegamos ao alto de uma montanha que eu nunca vira antes, no cimo da qual havia um jardim. Então ele vai dizer que ali tinha uma água, né, uma nascente, tal, e que o leão disse para ele tirar a roupa primeiro, antes de se banhar, porque ele captou a mensagem de que como estava ali a nascente, ele deveria se banhar. Então ele continua, né? Pra dizer a verdade, não sei se falou em voz alta ou não. Ia responder que não tinha roupa, mas lembrei que os dragões são de certo modo parecidos com as serpentes e estas largam a pele. Sem dúvida alguma é o que ele quer, pensei. Assim comecei a esfregar-me e as escamas começaram a cair de todos os lados. Raspei ainda mais fundo e em vez de caírem as escamas, começou a cair a pele toda, inteirinha, como depois de uma doença ou como a casca de uma banana. Num minuto ou dois, fiquei sem pele. Estava lá no chão, meio repugnante. Era uma sensação maravilhosa. Comecei a descer a fonte para o banho. Quando ia enfiando os pés nas águas, vi que estavam rugosos e cheios de escamas como antes. Está bem, pensei. Estou vendo que tenho outra camada debaixo da primeira e também tenho de tirá-la. Esfreguei-me de novo no chão e mais uma vez a pele se descolou e saiu. Deixei-a então ao lado da outra e desci de novo para o banho. E aí aconteceu exatamente a mesma coisa. Pensei, Deus do céu, quantas peles terei de despir? Como estava louco para molhar a pata, esfreguei-me pela terceira vez e tirei uma terceira pele. Mas ao olhar-me na água, vi que estava na mesma. Então o leão disse, mas não sei se falou, eu tiro sua pele.
Tinha muito medo daquelas garras, mas ao mesmo tempo estava louco para me ver livre daquilo. Por isso me deitei de costas e deixei que ele tirasse a minha pele. A primeira unhada que me deu foi tão funda que julguei ter me atingido o coração. E quando começou a tirar minha pele, senti a pior dor da minha vida. A única coisa que me fazia aguentar era o prazer de sentir que me tirava a pele. É como quem tira um espinho de um lugar dolorido. Dói pra valer, mas é bom ver o espinho sair. Tirou-me aquela coisa horrível, como eu achava que tinha feito das outras vezes, e lá estava ela sobre a relva, muito mais dura e escura do que as outras. E ali estava eu também, macio e delicado, como um frango depinado, e muito menor do que antes. Nessa altura, agarrou-me. Não gostei muito, pois estava todo sensível sem a pele, e atirou-me dentro da água. A princípio ardeu muito, mas em seguida foi uma delícia. Quando comecei a nadar, reparei que a dor no braço havia desaparecido completamente. Compreendi a razão. Tinha voltado a ser gente. E ele vai dizer mais pra frente: depois de certo tempo, o leão me tirou da água e vestiu-me. Gente, é isso que o Senhor faz com a gente. Ele nos purifica e tira toda essa crosta dura e escura. Só que, às vezes, na caminhada, a gente vai se sujando, a gente vai achando que tá tudo certo, sabe? Naquele lamaçal que a gente está. E aí a gente percebe, olha pra gente e vê que a gente tá sujo. E aí a gente tenta se limpar. E quanto mais a gente se limpa, parece que é em vão. E aí a gente lembra que nós não podemos fazer isso sozinho. É só por meio do Senhor. É só por meio da ação do seu Santo Espírito, que nós podemos ser de fato purificados. E nós fomos purificados de uma vez por todas em Cristo Jesus, mas nós ainda vivemos nesse mundo caído. Então, por vezes, nós agimos como se ainda fôssemos escravos do pecado. Nós ainda agimos com inclinações pecaminosas, porque nós somos livres da escravidão do pecado, mas ainda vivemos na presença do pecado. Por isso que é uma caminhada, por isso que é uma peregrinação. Haverá um dia em que nós receberemos novos corpos, que toda essa sujeira, toda essa tendência a fazer o que é mal aos olhos do Senhor não existirá mais, estaremos de fato plenamente limpos. Nós sabemos disso, mas nós esquecemos fácil, por isso que nós precisamos dia após dia nos lembrar da mensagem do Evangelho, de um Deus que nos salva, que vem até nós, que nos purifica, que nos justifica por meio de Cristo Jesus. É pelos méritos de Cristo, é pelo Espírito Santo que nos foi dado, que vive em nós, que nos capacita a viver de uma forma diferente em todas as áreas da nossa vida. Assim, podemos e devemos pedir ao Senhor para que também nos ajude nessa área da sexualidade, nessa área dos nossos relacionamentos, inclusive o relacionamento com a pessoa que nós estamos caminhando rumo ao casamento, rumo ao matrimônio. Devemos pedir, devemos clamar a Ele para que Ele abra os nossos olhos, para que a gente possa também viver de forma íntegra nessa área, de forma que o honre, de forma que o glorifique. Ore por isso, clame ao Senhor por isso, porque só com a ajuda dEle nós podemos honrá-lo em nossos namoros, em nossa sexualidade, em toda a nossa vida. Então, eu precisava dessa primeira parte para que a gente tivesse isso bem estabelecido, que não é pela força do nosso braço, é unicamente pela graça do Senhor. Então, vamos para a segunda parte, namoros para a glória de Deus. Nós sabemos que na Bíblia não existia um namoro, né? Existia um momento pré-conjugal em que as pessoas ali se conheciam e os pais, né, arranjavam ali casamentos e eles casavam. Eles noivavam, então o noivado era tipo um contrato já sendo assinado, era tipo, eles já estão prometidos um ao outro, mas ainda não teve a consumação, né? Então, mais à frente haveria a consumação, onde haveria de fato casamento. Mas, apesar de não existir a palavra namoro na Bíblia,
Às vezes a gente acha que, justamente por não existir, a gente está livre para definir e para viver de acordo com o que a gente achar melhor. Mas a Bíblia nos dá princípios e ela nos ensina como deve ser os relacionamentos pré-casamento, os relacionamentos com alguém que não é o nosso cônjuge. Falei para vocês no vídeo anterior que eu tive uma certa dificuldade, uma certa não, bastante dificuldade em lidar com a questão do namoro sem beijo. E como eu falei no vídeo anterior, se você assistiu, não é só sobre o beijo em si, o problema não é o beijo em si, mas sobre a imoralidade, sobre a lascívia. Uma vez, uma pessoa me falou que não concordava com o namoro de corte porque achava que era só capa. E a pessoa dizia isso porque a sua irmã tinha esse tipo de namoro, né, um namoro de corte, mas essa pessoa dizia que mas a forma como eles ficavam abraçados na varanda era melhor se beijassem. Ou seja, sim, pode acontecer que pessoas que tenham um namoro de corte ou um namoro sem beijo e ainda sejam lascivas, ainda haja imoralidade em seu relacionamento, ainda tenham conversas imorais e que desonram a Deus. Não é sobre não beijar, não é sobre não chegar às vias de fato, mas é sobre um namoro santo em sua totalidade. É sobre um relacionamento que honre a Deus, na forma como eu trato meu irmão em Cristo, nas conversas que temos, em todas as formas do nosso relacionamento. Mas então, aqui a gente quer saber, a gente já sabe o que é errado, a gente já sabe qual é o problema, qual é o X da questão, mas como então a Bíblia nos orienta a viver namoros que honrem a Deus? O que é que a Bíblia nos diz? Um livro que abriu assim, o meu olhar para toda essa questão é chamado Sexo, Namoro e Relacionamento. São dois pastores escrevendo o livro e é fantástico, é muito bom mesmo o livro. E uma coisa que mudou toda a minha concepção, toda a minha forma de ver isso, é o que eles trazem acerca de que na Bíblia só existem 3 tipos de relacionamentos ordenados por Deus entre homem e mulher. O relacionamento de família, né, pai, irmão, os parentes em si ali, os familiares, onde a relação sexual é proibida. Uma segunda forma é um relacionamento de cônjuge, de casamento, onde a relação sexual é ordenada. E 3, o relacionamento de próximo, de amigo, de colega, de pessoas ali ao seu redor que não é seu cônjuge, não é o seu familiar. E nesse tipo de relacionamento, a relação sexual também é proibida. Então, você pensa, o seu namorado se encaixa em qual dessas 3 categorias? Ele não é a sua família, ele também não é o seu marido, ou seja, ele é o seu próximo. E a Bíblia nos diz claramente sobre como deve ser o relacionamento entre um homem e uma mulher que não são casados. A intimidade sexual é reservada unicamente para o matrimônio, para o relacionamento conjugal. E quando isso, ou quando alguma interação sexual acontece fora do casamento, a Bíblia tem um nome para isso, que é prostituição. Diversos textos na Bíblia nos orientam a fugir da imoralidade sexual, a fugir, a resguardar o nosso corpo da prostituição. E tem um texto em que é bem claro sobre como deve ser a conduta entre duas pessoas, entre dois próximos, né? Pessoas que não são casadas, um homem e uma mulher. É lá na carta de Paulo a Timóteo, um jovem que estava pastoreando ali uma igreja, e Paulo instrui como deve tratar as moças. Em 1 Timóteo 5, do 1 ao 3 diz: Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a um pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Veja, eu acho muito interessante porque Paulo não precisa dizer que, quando você tratar os moços como irmãos, seja com toda a pureza. Quando você tratar as mulheres idosas, seja com toda a pureza. Mas quando ele fala sobre as moças, ele fala as moças como a irmãs com toda a pureza. Então ele frisa isso. Ele sabia que Timóteo era um jovem, que existem hormônios ali envolvidos, né? Então ele faz questão de frisar, além de se tratar como irmãs, né? Que trate com toda a pureza.
E aqui a questão fica mais simples, nós temos já a nossa resposta. O que seria inapropriado fazer com o irmão? Ou deixar que o nosso irmão faça conosco? Então, está aí a sua resposta. Você não deve fazer isso com o seu próximo, que é o seu namorado, ou nenhum outro próximo. Ou talvez você queira mudar a forma de ver. Então, se você fosse casada, o que você acharia inapropriado que o seu marido fizesse com uma amiga? Será que seria apropriado um beijinho? Será que seria apropriado um abraço demorado? Você ia gostar disso? É apropriado entre dois amigos, entre dois próximos? A imoralidade sexual não se restringe ao chegar às vias de fato, mas a gente poderia definir dentro desse contexto tudo aquilo que não seria apropriado fazer com o nosso irmão. Deus nos dá um padrão e o que passa disso é imoralidade, é porneia, é prostituição. Nossa, Eve, mas eu já namoro e agora você falando isso, eu percebo que acho que a gente já avançou algumas casas em nosso relacionamento e agora acho que não tem mais jeito pra mim, né? Ou talvez você não esteja namorando, mas você já namorou e você pense, nossa, olhando aí, com meu ex-namorado, a gente avançou algumas casas que agora eu vejo que era inapropriado, que não honrava a Deus. E agora, acho que não tem mais jeito pra mim. Acho que fim de linha pra mim. O que eu posso dizer é que eu sempre repito aqui, é que não há pecado sujo demais que não possa ser lavado pelo sangue de Cristo. Ele morreu justamente para nos trazer vida, para nos limpar, para nos purificar, tirar toda a nossa sujeira, para nos dar esperança de uma vida plena nele. Nele nós temos perdão, nele nós temos restauração. Tem um texto muito legal, está lá em Isaías capítulo 1, versículo 18 ao 20, que é o próprio Senhor dizendo: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam rubros como a púrpura, se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor disse. Veja, nós temos essa promessa de que em Cristo Jesus, por mais que o nosso pecado seja vermelho como sangue, seja vermelho como o escarlate, nós temos essa promessa de que eles são purificados e se tornam branquinhos, branquinhos, como a neve, como a lã. Abraça essa promessa, creia nisso, porque assim como o Senhor me purificou e purifica a cada dia, e me dá o acesso de sempre que eu peco, de ir até Ele, reconhecer o meu pecado. A minha filiação é garantida por meio do sacrifício de Jesus ali na cruz. E o seu também, se você crê em Cristo Jesus, se Ele é o Senhor da sua vida, se você é filha de Deus, independente do que você já fez, o Senhor te torna branca. Ele torna os seus pecados brancos como a lã, brancos como a neve. Ou seja, Ele tira, Ele remove toda a culpa, todo o peso, toda a condenação por meio de Cristo Jesus. Então, você está convencida que pecou? Se arrependa, vá até Ele. Abraça essa mensagem de esperança que o Evangelho nos traz e vá até Ele, sendo grata pelo perdão, sendo grata porque por meio dele nós temos esse acesso novamente ao Pai. E se arrependa, peça seu perdão e ajuda e suplique para que você continue caminhando de forma digna, que a sua caminhada daqui para frente seja honrando Ele também nessa área da sua vida. E assim como Jesus disse para aquela mulher adúltera que estava para ser apedrejada, Ele disse para mim e para você: vá e não peques mais, você está perdoada. Você se arrependeu, você está perdoada, mas vá e não peques mais. Então, se você namora nesse momento e você percebe isso, ore para que o Senhor, assim como tirou as escamas dos seus olhos, possa fazer o mesmo com o seu namorado. Ore por isso e vá conversar com ele. Mostre na Bíblia, mostre essa nova forma de enxergar a palavra de Deus.
essa nova perspectiva que antes talvez você nem tinha pensado sobre isso. Talvez você achava normal e tá tudo certo, mas a Bíblia é clara nessa orientação que o Senhor nos dá de como deve ser o nosso relacionamento com o nosso próximo. O seu namorado não é um mini esposo, é o seu próximo. Então, deve ser tratado como um próximo. Deve ser tratado como um irmão, com toda a pureza. Então, mostre essas verdades da palavra e fale para ele como você quer conduzir o namoro de vocês de agora em diante. Busquem ajuda, aconselhamento de pessoas que possam acompanhar vocês durante essa jornada. E falando sobre essa forma que vocês desejam conduzir o relacionamento de vocês, porque vocês entendem que é a forma que a Bíblia nos orienta. Se você ainda não namora, já comece a orar que, se for da vontade de Deus, que você encontre alguém, que Ele prepare alguém que, quando chegar, ele ou já tenha essa visão, ou quando vocês conversarem, você colocar isso diante dele, as escamas também caiam de seus olhos e ele perceba e ele deseje viver um namoro santo, reto, íntegro diante do Senhor. Que honre a Deus, que glorifique a Deus na forma como vocês se tratam, na forma como vocês se relacionam. E foi isso que eu fiz. Eu estava convencida disso, mas eu tinha medo. E eu sei que talvez você também tenha medo. Eu tinha medo de que a pessoa não aceitasse isso, já que é normal, né? Todo mundo se beija, todo mundo tem uns apertos assim, né? Mas eu levei isso ao Senhor e pedi justamente isso, para que Ele preparasse alguém que entendesse, que tivesse esse desejo genuíno. Porque se alguém que ama o Senhor e é colocado diante dele essas verdades da palavra de Deus, o Espírito Santo vai convencê-lo daquilo. Então eu orava por isso, para que, se fosse da vontade do Senhor, que eu casasse, que quando eu conversasse com a pessoa, ela aceitasse. E para minha surpresa, e vendo o que o Senhor faz além do que pedimos e pensamos, quando o meu o meu marido veio me propor em namoro, ele já colocou isso. Duas coisas ele colocou como um pré-requisito. Ele colocou que... E assim, ele começou a falar, né? Ele falou que estava gostando da gente conversando, que falou várias coisas e foi em uma tacada só. Ele já falou isso. Ele falou que primeiro gostaria que o pastor dele nos acompanhasse, e se eu quisesse também, o meu pastor também poderia nos acompanhar também, e que fosse um namoro que a gente não tivesse uma intimidade física. Então, eu nem precisei falar, eu nem precisei convencê-lo e mostrar ali, olha, eu acho que é dessa forma. Ele já veio. E naquele momento eu agradeci ao Senhor, os meus olhos se encheram de lágrimas e eu, meu Deus, tu és fiel, tu és bom. Obrigada. Então, o Senhor é fiel e Ele honra os seus quando querem, quando desejam, quando almejam cumprir a sua vontade, fazer as coisas de acordo com aquilo que Ele mesmo estabeleceu. E antes de terminar o vídeo, a gente já está caminhando para o final, eu quero pontuar algo. Que talvez você esteja, né, pensando em tudo isso, ou talvez você já viva um relacionamento assim. E é importante que você saiba que vocês caminharem, vocês terem um namoro sem intimidade sexual, sem toques, sem conversas ímpias, sem conversas com assuntos inapropriados, sem nada disso que a gente viu que não honra a Deus, que não é próprio de um relacionamento de próximo, só isso não te garante que aquela pessoa ama a Deus. Ah, ele aceitou não ter beijo, ele aceitou assim, tal. Só isso não te garante um casamento feliz, um casamento próspero. Só isso, não. Namoro sem intimidades reservadas ao casamento não é garantia de um casamento feliz. A paz que se submeta a esse padrão não necessariamente é alguém que ama a Deus. Eu preciso que você entenda isso. Porque
Lembra que eu falei que essa é só uma fatia da pizza? Existem várias outras questões que você precisa analisar, que você precisa pedir para que o Senhor abra os seus olhos, para que você conheça o coração dessa pessoa, para que você veja se essa pessoa realmente ama a Deus. Não só isso, não se iluda, não é garantia. Então eu precisava, como a gente está falando sobre esse assunto, eu precisava frisar isso aqui também para você. Investigue, converse, ore, ouça outras pessoas, pergunte, orem juntos, leiam a Bíblia juntos. Questione, queira saber, investigue. Porque a decisão de casar com alguém, a decisão de dizer sim diante do Senhor, diante das testemunhas, é uma decisão muito séria e é para a vida toda. Não se satisfaça apenas em analisar essa área em relação a essa pessoa, mas busque conhecer todas as áreas de sua vida, como essa pessoa se relaciona com as pessoas, se ela serve na igreja, como essa pessoa reage quando as coisas não vão segundo aquilo que ela quer, como essa pessoa te trata, como essa pessoa trata a mãe, a irmã, as irmãs da igreja, as amigas. É toda uma inteireza. Claro que a pessoa não vai ser perfeita assim como você não é, nem eu sou. Mas a gente precisa observar e ver se aquela pessoa é um pecador que entende a sua condição de pecador, mas que busca viver uma vida íntegra diante do Senhor. Então esse vídeo acaba por aqui. E o barulho começou, ainda bem que já tá no final. Mas eu espero que tenha sido bênção esses vídeos para você, que tenha abençoado sua vida. Compartilhe com suas amigas, compartilhe em seu Instagram e se compartilhar, me marque lá, eu quero ver. E eu espero que realmente abençoe sua vida, abençoe a vida das pessoas que você enviar esse vídeo e que tudo isso seja para a glória de Deus e que nós possamos viver relacionamentos que honrem a Deus e que testemunhem ao mundo que nós somos filhos de Deus, que nós somos diferentes, que nós andamos sim na contramão do mundo. Não porque somos bons, não porque somos pessoas elevadas, mas porque nós temos Cristo em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreva, não esqueça, deixa o like no vídeo se você gostou do vídeo. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.